bem-vindos a mais um estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier, editado pelo espírito André Luiz. Estamos em nosso estudo de número 25, estudando o capítulo 9, chamado Louvor e Gratidão. Nesse capítulo, nós vimos que André Luiz, ao retornar com a equipe de socorro espiritual da missão que vimos desempenhar nos últimos estudos, ele se aproxima da casa de socorro Fabiano, junto de irmã Zenóbia e os demais componentes da equipe, e se depara com uma cena curiosa. Espíritos desdobrados pelo sono, ou seja, encarnados na Terra, mas levados até o plano espiritual pelo desdobramento, eram encaminhados para esse posto de socorro a fim de serem assistidos também com palestras, instruções e visitas. Nós vimos então que André Luiz reparou que um menino, uma criança, guiava uma senhora, e nós acompanhamos o início desse diálogo, em que se percebia que se tratavam de mãe e filho, dando a entender que o filho desencarnou ainda jovem e a mãe permanecia encarnada, sofrendo com a saudade. Então nós vimos essa mãe que não percebia mais ninguém, somente o seu filho, diante da dor que sentia pela separação temporária causada pela morte, pelo desencarne daquele espírito que se apresentava como criança, porque era a lembrança que a mãe possuía. André Luiz diz então que viu aquela cena e ficou comovido, porque a mãe, acompanhando seu filho, chorava, contemplando a criança, revelando a suprema ternura de mãe, exausta de saudade, porque nós sabemos que o amor de mãe nunca finda e que, por mais que os filhos morem juntos dela, se distanciarem apenas algumas horas, as mães já sentem uma grande saudade. E se dependesse delas, todos os filhos morariam bem juntinhos, no seu regaço, no seu colo, no seu teto, sob o seu teto. Então imagine a dor dessa mãe que sente uma saudade a ponto de deixá-la exausta, reencontrando o seu objeto de amor, o seu filhinho, que desencarnou e agora estava em espírito, guiando-a para visitas no além. Ele então dizia a ela: mamãe, caminhe, não desfaleça. Já vou, meu filho, respondia ela, eu te seguirei, leva-me contigo. Afogada em sublime emoção, ela então dizia estas palavras. André Luiz diz então que os seus companheiros, habituados a esse tipo de cena desde há muito tempo, conversavam descuidados. Ele, porém, chorava. Emocionou-se com aquela cena, com seus olhos umedecidos, percebia que a criança carinhosa amparava a sua mãe, até que desapareceram através de uma das portas laterais da instituição. Ele diz então que não conteve a sua surpresa e, tocando o braço do padre Hipólito, perguntou: meu amigo, com que fim seguiriam a senhora e o menino? Ele esboçou um gesto significativo de espanto e disse: não os vi. Ele não havia reparado naquela criança guiando aquela senhora. Falei-lhe então do quadro que tanto me enternecera, bordando meus informes de considerações afetivas. O ex-sacerdote sorriu compassivo e acrescentou: ora, André, são tantas mães e tantas crianças a transitarem por aqui? Certamente o filhinho, como tantos outros, conduz a genitora a gabinetes de auxílio.
O Hipólito, então, como já conhecia os serviços da casa, presumiu que aquela senhora era uma das mães, uma das muitas mães que visitam a instituição para os gabinetes de auxílio, para o socorro espiritual, a fim de que não entrem em depressão na terra, a fim de que não implantem na mente a ideia do suicídio, a fim de que a saudade seja suportada por seus espíritos, já que reencarnaram sabendo que perderiam o contato dos seus filhos temporariamente por conta do desencarne, e que se doaram para essa tarefa iluminada de renúncia, de abnegação, de observância às leis divinas. Logo, eram levadas para o plano espiritual em casas de socorro a fim de que recordassem das suas promessas e recebessem o auxílio necessário para prosseguirem as suas existências nessa missão de mãe. Não tive tempo, disse André Luiz, para emitir novas impressões. O grupo havia atingido a porta de ingresso e 2 amigos aproximaram-se deles, solícitos. Tratava-se de Gotuso e outro irmão com quem eu não havia entrado em contato pessoal. Saudaram-nos então cortesmente e logo após, Gotuso dirigiu-se a Zenóbia, a diretora, informando-a de que os serviços de colaboração na crosta, junto dos técnicos que organizavam algumas reencarnações expiatórias, haviam sido executados de maneira satisfatória. Então Zenóbia recebia o relatório de Gotuso sobre as missões na Terra, sobre aqueles que haviam reencarnado para sofrer nas reencarnações chamadas de expiatórias. Zenóbia agradeceu, convidou-os a partilhar das orações de louvor e gratidão a Deus, ao Todo-Poderoso. André Luiz narra então que penetraram uma sala consagrada, onde a orientadora tomou conhecimento das medidas levadas a efeito em sua rápida ausência. Para quem acompanhou os últimos estudos, vai se recordar que irmã Zenóbia tem vários afazeres, várias responsabilidades naquela casa, e apenas algumas horas de ausência significavam muitos serviços, muitas decisões. Ela então se inteirou dessas decisões na sua ausência e certificou de que todos os abrigados haviam comparecido à reunião geral de preces e auxílios magnéticos realizada minutos antes. Vejam que essa informação nos dá um pouco da rotina daquela casa. Eles realizam reuniões gerais de preces e auxílios magnéticos. Os enfermos, os trabalhadores, os colaboradores e visitantes se reúnem, portanto, em determinada hora do dia para orar, para render graças aos céus por meio da prece e para auxiliar magneticamente quem estiver precisando. Todos então haviam comparecido. Sinais sonoros convocaram colaboradores à ação de graças, de agradecimentos, de preces. Zenóbia, delicada e ativa, dispôs-nos em torno de vasta mesa, ao fundo da qual se erguia uma tela transparente de grandes proporções. André Luiz então está narrando o cenário de uma grande mesa e uma grande tela, como se fosse uma televisão enorme, atrás dessa mesa. Admirável a comunhão da casa, diz André Luiz. Todos os dirigentes das variadas seções em que se subdividiam as atividades do Instituto encontravam-se presentes para a tarefa gratulatória. Vejam que, diferente do que acontece aqui na Terra, os ambientes de trabalho no plano espiritual superior são de intensa harmonia, cooperação de todos. Todos os chefes das sessões compareciam para a reunião da oração. Imagina aqui na Terra, se alguma empresa, se algum órgão público determina que todos os chefes de sessão precisam comparecer em determinado horário para orar. Muitos faltariam. Muitos
iriam dizer que não tem tempo para isso, que tem outras atividades que não querem. Mas naquela instituição em que todos querem o bem e sabem da importância da oração, todos comparecem. A diretora informou-nos, afável, de que todas as noites se verificavam trabalhos de oração para os asilados e para o pessoal administrativo, salientando que nesses últimos se reunia em pessoa com todos os subchefes da organização, que não se encontrassem inibidos por motivos de serviço. Então, ela revela que essa reunião é realizada diariamente à noite, para ajudar tanto quem está internado, quanto para dar forças, energias, motivação aos trabalhadores da casa. E ela se reunia pessoalmente com cada chefe de seção daquela organização, especialmente aqueles que não puderam comparecer às reuniões de oração por conta do serviço. Naquela oportunidade, éramos ali 35 criaturas, presas ao doce magnetismo daquela mulher, que tão bem sabia desempenhar a excelsa missão educativa. Não é a primeira vez que André Luiz elogia os serviços de irmã Zenóbia, dedicada ao trabalho, incansável no exercício das suas responsabilidades. À cabeceira do grande móvel referido, cercado pelas poltronas confortáveis que ocupávamos em 2 filas, sentou-se Zenóbia, radiante, mantendo-se de frente para a tela constituída de tecido diáfano, semelhando tenuíssima gaze. Então vejam que André Luiz volta a descrever o ambiente, a mesa em que eles se encontram. Uma mesa com um painel por trás. Esse painel me faz recordar uma televisão. Só que aqui, André Luiz descreve o material como sendo de um tecido transparente, brilhante, como se fosse uma gaze. Então, não é uma televisão conforme conhecemos, é uma tela em que há um material tênue, sensível, como se fosse um algodão, uma gaze. 35 mentes, então, com a irmã Zenóbia sentada defronte a essa tela, interessadas na aquisição da luz divina, uniam-se à mente de irmã Zenóbia para as vibrações de reconhecimento e paz. Percebam a união dos espíritos e como a oração coletiva tem poder, tem força. Nós sabemos que uma oração coletiva potencializa as capacidades individuais. Então, cada um com a sua colaboração torna o pedido, torna a oração com grande poder, chegando aí às altas esferas da vida. Gotuso, próximo de mim, entregou-se à profunda meditação. Solicitando-nos acompanhar-lhe mentalmente as palavras, a instrutora iniciou a oração comovente e sublime. Então, irmã Zenóbia irá orar, realizar uma prece, uma oração, e pediu que todos acompanhassem pelo pensamento. Senhor da vida, nossos corações transbordantes de júbilo te agradecem as bênçãos de cada dia. Permite que nos reunamos em teu nome, nesta noite bendita de felicidade e esperança, para manifestar-te nossa gratidão imperecível. Não te rogamos, Senhor, vantagens e benefícios para nós outros, ricos que somos de tua luz e misericórdia, mas suplicamos ao teu coração augusto, nos sejam concedidos os dons do equilíbrio e da equidade, para que saibamos distribuir nossa divina herança e não dissipemos em vão a glória de tuas dádivas. Fortifica-nos a noção de harmonia, para sermos cooperadores leais de teus santos desígnios. Erguemo-nos do abismo do passado por tua bondade vigilante. E aqui nos encontramos para servir-te. Entretanto, Pai, vergados ao peso das inclinações humanas, por nós cultivadas com desvarios emotivos, durante milênios,
não prescindimos de tua disciplina e de tua força paternal. Dá-nos o clima sadio da libertação de nós mesmos. Magnetizados pelas nossas recordações do pretérito, nem sempre te compreendemos a vontade soberana e criteriosa. Anula-nos o personalismo inferior, para que a consciência do universo nos esclareça o coração. Levanta-nos o raciocínio para mais alto entendimento. Faze-nos vibrar no campo de teus divinos pensamentos. Puseste em nossa boca o verbo construtivo, encheste-nos a alma de luz e tranquilidade, a fim de colaborarmos em tua obra. Deste-nos, neste pouso de amor fraterno, companheiros dedicados ao bem, e em torno de nossa tarefa pequenina colocaste a multidão dos aflitos e sofredores. Ó Senhor, como somos felizes pela possibilidade de ministrar em teu nome consolações e esclarecimentos. Contudo, nós te imploramos inspiração e roteiro, considerando as responsabilidades dos que te recebem a mordomia da salvação. Ensina-nos a agir desapaixonadamente. Infunde-nos respeito pela autoridade que nos deste. Ajuda-nos a desprender a mente das criações individuais, para que te sintamos mais de perto no esforço coletivo da elevação comum. E toda vez que nossos atos traduzam interferência indébita do livre-arbítrio na execução de tuas leis, repreende-nos severamente, para que não persistamos no desvio impensado. Somos teus filhos frágeis e confiantes. Todas as tuas resoluções, a nosso respeito, são excelentes e belas. Concede-nos, pois, bastante visão, de modo a enxergarmos nossa ventura em teus desígnios, sejam quais forem. Somos servos humildes de tua sabedoria gloriosa. Neste celeiro de paz consoladora, recebemos, por meio de 1000 recursos diferentes, a tua presença indireta, com a qual são atendidos os que choram e padecem. Ó Pai compassivo, que felicidade maior que esta, a de espalhar com nosso Senhor Jesus Cristo as tuas bênçãos redentoras e carinhosas. Que escola mais rica, além da que se localiza nesta casa, onde aprendemos, jubilosos, a exercer o dom sublime de dar. Que oração belíssima! Vejam que ela agradece, ela pede e também solicita que, quando estiver equivocada, seja chamada a sua atenção, seja aplicada a repreensão divina, para que não mais persistamos no erro. É uma oração que agradece aos desafios, agradece a oportunidade de servir, agradece aos companheiros que compõem a equipe e também a intensa misericórdia do Senhor, na alegria de servir a Jesus Cristo. André Luiz diz então que ela interrompeu-se de voz afogada na emoção, quando se dirigia a Deus em oração, e, referindo-se à realização particular que efetuara naquela noite, prosseguiu depois de longa pausa, comovendo a todos. Então ela vai falar especificamente do resgate que ela conseguiu junto ao padre Domênico, que nós vimos aqui todo o esforço que foi realizado para o seu resgate. Irmã Zenóbia então diz: dilatando-nos a alegria, estimulando-nos a coragem, santificando-nos a esperança, tu permites ainda, Senhor, que possamos atender ao coração interessado em lenir e confortar espíritos queridos que se perderam de nossa companhia no curso incessante do tempo. Ela agradecia, portanto, pela permissão divina de reunir-se com seu ente querido que havia se desviado do caminho, conforme nós vimos aqui.
Ela pausou novamente, imprimindo então suave entono às palavras que pronunciava, concluiu: de alma voltada para a tua magnanimidade, endereçamos-te reconhecimento sem termo. Percebam a quantidade de gratidão que um espírito superior possui a Deus. Uma gratidão imensa. Agradece a Ele o tempo inteiro. Agradece pelas oportunidades, pelas permissões. Reconhece a magnanimidade de Deus e a sua misericórdia sem fim. Sê louvado por todos os milênios dos milênios. Sê glorificado por todos os seres da criação. Teus servidores nesta casa de edificação agradecem-te as oportunidades preciosas de trabalho e esperam a continuidade de tuas bênçãos. Que a tua infinita luz seja refletida em todo o universo infinito. Assim seja. Belíssima oração de irmã Zenóbia, demonstrando, como eu disse, essa gratidão que todos precisamos ter, reconhecendo a bondade, a magnanimidade de Deus e a sua misericórdia. Porque todos nós recebemos essas mesmas bênçãos, essas mesmas oportunidades. As últimas sentenças da oração inesquecível foram cunhadas em profunda emoção, misturada de júbilo. Emoção misturada com alegria. Esse é o coração grato a Deus. Aquela prece constituía ato de louvor dos mais formosos que eu escutara até então. Olha como tocou André Luiz, olha como essa oração foi bela. Zenóbia regozijava-se pelo ensejo de serviço, pela fortuna de contribuir com alguma coisa de útil, pela aventura de repartir o bem. Notem que André Luiz, ao descrever esse fato, ele nos estimula ao bem também. Por quê? Fala dos benefícios de servir, fala como um espírito grato a Deus se comporta, pela oportunidade de fazer o bem, por poder contribuir, seja pelo conhecimento, seja pela palavra, seja pela amizade, seja pelo carinho que ofertamos aos outros. Sejamos gratos como irmã Zenóbia, pelas oportunidades de serviço, de podermos dividir algo com alguém. Os minutos de adoração elevaram-nos. Suave luz irradiava-se de nossas frontes, sincronizadas nos mesmos pensamentos. Notem o que a gente comentou antes da oração, de que todos se uniam em pensamento. E esse pensamento coletivo amplia, potencializa o pleito. Todos emitiam, portanto, luzes pelas frontes, porque tinham pensamentos em uníssono, agradecendo ao Criador. Fim da manifestação gratulatória, a diretora recomendou-nos observação e silêncio. Ela queria manter, portanto, um ambiente de reflexão, de paz. Não se passou muito tempo e a tela, desdobrada diante de nós, como se fora instrumento de resposta ao esforço devocional, iluminou-se de súbito, expelindo raios de brilho maravilhosamente azul, que se espargiram sobre a diminuta assembleia, quais minúsculas safiras eterizadas. E aqui vale um comentário. Nós sabemos que a espiritualidade superior não desce à Terra de forma tão costumeira. Eles só vêm em missões especiais, mas não deixam de atender às súplicas daqueles que oram, daqueles que estão ainda aqui, próximos à crosta terrestre, no umbral, em serviços de resgate, de trabalho. E a forma da espiritualidade superior responder
às súplicas, aos pedidos e aos agradecimentos era por meio daquele aparelho, daquela tela. E isso vale a nossa reflexão de que muito em breve nós aqui na Terra também poderemos entrar em contato por meio de aparelhos, né? Há uma profecia, há uma promessa, há uma ideia, inclusive de André Luiz, de que a sociedade científica acabará descobrindo uma forma de entrar em contato com o plano espiritual por meio de aparelhos, por meio da tecnologia. Então hoje nós entramos em contato por meio dos médiuns. O psiquismo dos médiuns é a ferramenta. Então, de maneira biológica, por conta da utilização de um ser humano, nós entramos em contato com a espiritualidade. Mas à medida que avançarmos, especialmente na questão da energia quântica, nós vamos entrar em contato com esse outro universo, com essa outra vibração não pressentida por nossas capacidades atuais, né, por nossos 5 sentidos, mas que será possível por meio de aparelhos específicos. Essa tela descrita aqui me fez recordar essa promessa, porque a espiritualidade superior entrava em contato com a irmã Zenóbia e com os demais por meio dessa tela. Quem sabe o plano espiritual não entrará em contato conosco também por meio de telas, por meio de aparelhos no futuro, quando a tecnologia avançar ainda mais para captar certas vibrações que hoje são invisíveis aos nossos sentidos. André Luiz narra, então, que aquelas energias davam ideia dele, a ideia para ele, de energias divinas que caíam sobre eles, penetrando o íntimo e revitalizando o ser. Imagina a vibração que deve ser emitida por esses aparelhos, vindo logicamente de espíritos puros. Transcorridos alguns minutos, Zenóbia agradeceu, sensibilizada, interpretando o sentimento geral. Nova quietude pairou em toda a sala. Contudo, após longos instantes de expectativa mais intensa, Luciana tomou a palavra e dirigiu-se à diretora nestes termos. Para quem não lembra, Luciana é a enfermeira, que também utilizava da clarividência nos processos de resgate. Médium, portanto, no plano espiritual, mas não para facilitar a comunicação entre 2 planos, e sim para acessar os arquivos de memória daqueles que estão sendo socorridos, como nós vimos ela fazer com o irmão Domênico. A Luciana, portanto, falou para a irmã Zenóbia. Neste momento, vejo na tela das bênçãos respeitável ancião, cercado de luz verde prateada, estende-lhe a destra, abençoando-a, e me recomenda dizer-lhe tratar-se de Bernardino. Olha só. Médium no além. Para quem pensa que só tem médium aqui na Terra, encarnado, também há mediunidade no plano espiritual. Luciana, espírito, via um ser mais elevado naquela tela. E ela narrava para Zenóbia, que não estava vendo. Então, a clarividência de Luciana, desenvolvida que era, lhe possibilitava enxergar aquele ancião, aquele idoso, chamado Bernardino, que estava surgindo na tela. Ela chama a tela das bênçãos. Certamente é uma tela, como se fosse uma televisão, que passa as imagens, as vibrações, as mensagens de planos superiores. Por isso que eu fiz a comparação com esse tal aparelho que prometeram que nós teremos também aqui na Terra, no futuro, uma tela que apresenta as mensagens do além. No caso da colônia, na verdade, no posto de socorro
irmão Fabiano, onde a Zenóbia administra, também há uma tela. Porém, essa tela transmite as vibrações, mas as imagens só podem ser vistas pela médium Luciana. Irmã Zenóbia então responde: Ah, já sei. É mensageiro da casa redentora de Fabiano. Que Jesus o recompense pelo contentamento que nos traz. Então vejam que interessante, ela conversava com aquele senhor, mensageiro da casa, por meio de Luciana, que tinha clarividência. Ela então diz: assegura o iluminado visitante que as vibrações do ambiente inclinam-se agora para as esferas inferiores e que não conseguirá fazer-se visível a todos, não obstante o seu desejo. Então, eles iriam aproveitar aquelas vibrações do pensamento coletivo de todos os servidores para direcionar as energias às esferas inferiores, próximas à Terra, nos abismos em que nós vimos irmão Domênico habitar. E por isso ele não poderia se fazer visível. Por isso eu chamei de mediunidade a clarividência de Luciana. Ela, em espírito, via outro espírito, enquanto muitos não viam. Percebam como o mundo espiritual é um mundo de vibração, de sintonia. Não importa se estamos mergulhados na carne ou se estamos desencarnados. Se a nossa sintonia não for compatível com as altas vibrações divinas, nós também não iremos notar os espíritos puros. Aquelas energias, portanto, iriam ser direcionadas para as esferas de sofrimento e que os amigos da instituição velam pela marcha harmoniosa dos serviços e que a fonte da bondade divina suprirá sempre de paz e recursos a todos os corações de boa vontade na semeadura do bem. Então ele informava que as energias seriam direcionadas para um determinado local e dava uma palavra de estímulo, informando que a espiritualidade amiga da instituição a que ele pertencia sempre auxiliaria a quem solicitasse naquela casa de socorro espiritual. E que a fonte de Deus, a fonte da bondade suprema, sempre traz recursos para quem tem boa vontade. Em seguida, a ligeiro intervalo, que Luciana parecia aproveitar em meticulosa observação, informou comovida: o emissário contempla-nos silencioso e, erguendo os olhos para o alto, pede para nós a luz da compreensão divina. Vejam que Luciana está emocionada. De fato, é um privilégio ver um espírito elevado como aquele falar. Ela estava enxergando e só ela via. Ele olhava para todos em silêncio e pedia a Deus que eles tivessem compreensão. Vimos profusa emissão de raios brilhantes de luz verde, por intermédio de diáfana substância, como nova chuva de pequeninas gotas celestes. Então eles não notam o espírito, mas eles veem as energias. André Luiz conseguia ver a energia santificada que descia sobre eles. Terminada a exteriorização da sublime energia, portadora de bem-estar, e findos alguns minutos de novo silêncio, Luciana voltou a comunicar-se com a diretora. Então, depois daquela energia inundar o ambiente, Luciana volta a falar: Irmã, ilumina-se a tela novamente. Desta vez, temos a visita de uma bem-aventurada celeste. Oh, sua fisionomia deslumbra! Olha como Luciana é privilegiada. Só ela, porque desenvolveu a sua clarividência também no plano espiritual,
conseguia enxergar aqueles seres angelicais. A segunda entidade que se comunicava por meio daquela tela, porque os espíritos surgiam na tela, como se fosse uma videoconferência, em que os espíritos puros não deixavam os céus em que habitavam, mas transmitiam a sua imagem. Era como se eles se transportassem temporariamente para aquele local apenas para dar uma mensagem. E isso era feito por meio daquela tela, certamente para poupar esses espíritos da condensação dos seus perispíritos numa visita presencial ao círculo carnal. Então, para não precisar condensar seu perispírito, diminuir a sua vibração, eles mandam essas mensagens como se fossem mensagens de vídeo. Ela então apareceu na tela e a Luciana descreve como um ser deslumbrante. Imagina como não deve ser bela essa pessoa, esse ser angelical. Diz ainda a Luciana: tem no colo soberbo ramalhete de lírios nevados a exalar inebriante perfume. Então vejam que não é só uma tela trazendo imagens, porque o perfume da flor que aquele espírito trazia era sentido por todos. Então não é 3D, não é 4D, não é 5D. É algo muito mais complexo que fornece inclusive o cheiro, o odor da flor. A informante não havia completado a notificação e, em meio à alva claridade que se evolava da tela, sentíamos todos o aroma característico das flores mencionadas, envolvendo-nos em ondas de alegria e paz indescritíveis. Quem já sentiu um ambiente de envolvimento espiritual sabe o que é isso. Não sei se todos que acompanham os estudos já tiveram a oportunidade de mergulhar num ambiente de paz, aqui na Terra mesmo, depois de uma oração, depois de um estudo, e sentir perfume de rosas, sentir essa paz indescritível, essa alegria, essa serenidade que afasta toda ansiedade, todo melindre, toda inquietude. É uma paz que esses espíritos nobres nos transmitem. Eu já senti muitas vezes, inclusive fazendo esses estudos aqui. E André Luiz narra que sentia isso lá, essa paz indescritível. Luciana, impressionada, prosseguiu: a mensageira traja veludosa túnica, talhada em delicado tecido, semelhante à escumilha de neve, e parece em oração de agradecimento. Escumilha é tecido muito fino e transparente, de lã ou de seda. Então vejam que a roupa, o molde do perispírito daquele ser de luz era de um tecido simples, belo. E ela estava numa posição de oração, de agradecimento. Agora, diz a Luciana, nos fita bondosa e atira-nos as flores que traz consigo, revelando inexcedível carinho. Imaginem que cena linda, um espírito angelical que traz um ramalhete de flores e lança essas flores, joga essas flores para as pessoas. Muito bonito, uma vibração tão elevada, uma paz dessas, deve ser maravilhoso. Ela traz um carinho enorme por aquele grupo, desce das alturas para transmitir tanto imagem quanto perfumes, e agora lançava essas flores para todos. Só quem via era a Luciana. Diz alguma coisa. Oh, sim, com permissão dos nossos maiores, deseja comunicar-se com o irmão Gotuso e solicita-nos cooperação.
Então vejam que Luciana estava sendo uma intermediária, uma médium mesmo, só que de esferas superiores para aquela esfera ali, podemos falar assim, uma esfera mediana, né? Que não era nem elevada nem inferior. É uma esfera mediana para alta, que é aquela reunião junto a um posto de socorro no plano espiritual inferior, próximo do umbral. Então, a mensagem que aquele ser angelical trazia é: nós queremos falar, nos comunicar com o irmão Gotuso. E aí eu volto a imaginar como será essas comunicações que nós também teremos um dia oportunidade de perceber. Será que os espíritos vão dar essas pequenas mensagens por meio de aparelhos, esclarecendo: nós viemos visitar fulano, nós viemos trazer uma mensagem para ciclano. Vai ser um momento de muita alegria, né? Todos vão perceber que a morte não existe, que a vida continua. A ciência vai finalmente aceitar a pré-existência da alma e a sobrevivência do espírito após a morte. Isso vai trazer muita consolação para a Terra. Mas vamos nos ater a essa comunicação no plano espiritual em que André Luiz se situa. Eles iriam, então, entrar em contato com Gotuso. André Luiz, então, diz que ficou surpreso pelo desdobramento dos trabalhos naquele ofício de gratidão e louvor. Vejam que André Luiz não havia percebido ainda como o trabalho que ele realizava tinha consequências tão importantes. Ele percebia ali, naquele momento, o desdobramento dos trabalhos. Irmã Zenóbia, naturalmente experimentada nas atividades de intercâmbio, interveio. Sim, Luciana, tanto quanto estiver em suas possibilidades, ceda o seu veículo de manifestação, já que o ambiente permanece pesadíssimo. Olha só. A Luciana não vai apenas se utilizar da clarividência. Ela também vai ser instrumento da clareaudiência. Ela vai se comunicar. Quer dizer, ela vai permitir que o seu corpo, seu perispírito, seja utilizado por um ser angelical a fim de trazer uma mensagem num ambiente que está pesado. Por mais que o ambiente estivesse envolvido por vibrações diáfanas, elevadas, pacificadas, o posto de socorro se encontra no umbral. Então as vibrações ao redor são pesadas. Por isso era necessário que Luciana agisse como médium, intermediando a mensagem que vinha de esferas superiores, mediunidade no além. Noutras circunstâncias, a providência não seria necessária, mas as substâncias densas do plano, carregado de forças negativas, incidem sobre o aparelho das bênçãos, forçando-nos ao concurso pessoal mais direto. Então, olha o que irmã Zenóbia está dizendo. Em outras circunstâncias, todos poderiam enxergar aquela entidade. Mas como o ambiente estava pesado, e nós vimos que haverá o fogo restaurador que vai limpar aquela região, ele ainda não havia chegado. Então o ambiente estava bem pesado. Era necessário, portanto, se utilizar da faculdade da Luciana para possibilitar aquela mensagem do além mais além. Porque eles já estão no além, né? No além túmulo. Eles já estão no plano espiritual. Mas eles iriam receber a mensagem de esferas superiores. Era necessário um trabalho mais direto por meio da Luciana. Estamos prontos para receber a devotada emissária nesta casa de paz. Gotuso e nós outros colocamo-nos à disposição dela, a fim de ouvir-lhe a mensagem de amor. A enfermeira, Luciana, com a possibilidade de quem enxergava mais do que nós, observou comovidamente. Identifica-se por Letícia. Declara que desencarnou há 32 anos e assevera que foi mãe do companheiro referido.
Olha que encontro bonito. A mãe de Gotuso volta então, ela que habita regiões, esferas elevadas, dá as informações. Mais emocionada, acentuou: Ah, desloca-se agora da tela e vem ao nosso encontro. Olha só. A tela, além de transmitir imagem, som, perfume e construções fluídicas, porque ela lançou flores para todos, a entidade sai da tela e comparece no local ali. A gente ainda não entende como funciona essa tecnologia, né? Essa maneira de se comunicar. Mas é como se fosse um holograma, penso eu, porque ela não está fisicamente ali. A não ser que eu esteja enganado e ela de fato se transportou até o local por meio daquele aparelho. Mas a ideia que se dá aqui é que uma imagem dela deixou a tela e vai se comunicar com todos. Adianta-se. De suas mãos desprendem-se raios de sublime luz. Abraça-me. Oh, como sois generosa, abnegada benfeitora. Sim, estou pronta, cederei com prazer. Que privilégio da Luciana, né? Poder ser médium de uma entidade tão elevada, receber um abraço dela. Nesse instante, a fisionomia da Luciana transformou-se. A entidade, portanto, estava se comunicando. Beatífico sorriso estampou-se-lhe nos lábios. De sua fronte irradiava-se formosa luz. Com a voz altamente modificada, começou a exprimir-se a emissária por seu intermédio. Irmãos, seja conosco a paz do Cordeiro Divino. Não desejamos perturbar a reunião que vos congrega no serviço impessoal da verdade e do bem. Todavia, com a permissão dos nossos orientadores, venho ao encontro de alguém que nos é muito caro, buscando despertar-lhe a consciência para horizontes mais altos da vida. Sorriu benévola e continuou: Relevem-nos, pois, dedicados amigos. Nossas experiências mais elevadas resultam da permuta incessante de valores comuns. O coração que ama em Cristo é operosa abelha, que recolhe o mel de sabedoria em todas as flores de amor e trabalho. Colherei contente na alma fraterna desta assembleia de cooperadores da vontade divina elementos de tolerância e compreensão, e sentir-me-ei feliz se puder oferecer-lhes algo do carinho materno que mantenho no coração faminto de vida superior. Então veja que bonito, né? Ela pede licença, ela pede desculpa por atrapalhar a reunião, como se estivesse atrapalhando, e diz que quer contribuir para que todos recebam o carinho que ela emite. Fez reduzido o intervalo entre a saudação e o objetivo de sua permanência entre nós. Em seguida, dirigindo-se em particular ao colega que lhe recebia a visita, expressou-se com acentuada inflexão de ternura. Gotuso, meu filho, serei breve. Antes de adverti-lo, já roguei ao Senhor o abençoe e inspire sempre. Ouça desapaixonadamente a palavra de sua mãe e velha amiga. Desprenda-se das ideias antigas para compreender melhor. As concepções inferiores de nosso eu também se cristalizam, impedindo a penetração da luz em nosso campo interno. Escute, filho meu. Como pode menosprezar a santa oportunidade de elevação? Como pode permanecer em repouso perante as necessidades primordiais do espírito? O mestre aproveita as qualidades utilizáveis do discípulo em determinado setor do aprendizado, adiando por misericórdia a melhoria e o aprimoramento de certas zonas obscuras da personalidade. Por vezes, o aprendiz retarda-se meses, anos,
séculos. Jesus não é senhor da violência e nunca impõe drásticos à obra evolutiva. Drásticos é equivalente a medida drástica ou recurso drástico. Jesus, portanto, não violenta consciências, não impõe medidas drásticas aos indivíduos. É necessário o livre-arbítrio, a compreensão, a vontade, principalmente a boa vontade, para que nós nos entreguemos às expiações necessárias. Então ela trazia um alerta para o irmão Gotuso, para abandonar o seu eu, a cristalização do eu, o egoísmo, e aproveitasse a oportunidade de serviço e de redenção. Jesus, portanto, é cultivador do trabalho, da esperança, aguardará sempre, compassivo e bondoso, nossas decisões de colaborar no apostolado redentor. Suportará nossas faltas muitas vezes. Eu já falei isso aqui, não é? Todos passam pela decisão de despertar, de servir, e Jesus aguarda essa decisão individual de cada um. Nós que plantamos o nosso futuro feliz ou infeliz. O livre-arbítrio, ele é pleno. Deus nos deu o livre-arbítrio para escolhermos. O nosso sofrimento ou a nossa elevação, portanto, dependem somente de nós. Tem gente que demora muito tempo, tem gente que evolui rápido, porque toma decisões felizes. Que nós possamos, portanto, despertar o quanto antes, tomando essa decisão que ela fala aqui. Jesus nos suporta as faltas. Entretanto, em nosso próprio interesse, deveremos atentar vigilantes para os seus ensinamentos, com a sincera disposição de aplicá-los. Sem dúvida, não nos fulminará com raios destruidores pela nossa demora em desculpar alguém. No entanto, recomendou perdoemos 70 vezes 7 vezes. Ela está ensinando que Deus, Jesus, não vai nos fulminar com um raio, não vai nos violentar porque nós não o seguimos, mas Ele espera o nosso despertar e ensina que nós devemos perdoar 70 vezes 7 vezes. Naturalmente, Jesus não nos perseguirá pela nossa dificuldade em simpatizar com irmãos atualmente menos felizes que nós. Esforçou-se, contudo, para que nos amemos uns aos outros. Jesus também não virá em pessoa obrigar-nos a assumir determinada atitude evangélica, mas traçou todas as disposições necessárias ao estabelecimento de roteiros para a prática do bem. Percebam que ela sempre ressalta que Deus não obriga, que Jesus não virá pessoalmente nos obrigar a tomar uma decisão feliz, a adotarmos uma postura evangélica, mas, apesar deles não agirem assim, eles deixaram o caminho pavimentado. Eles deixaram as lições escritas. Eles nos relembram a todo momento a mensagem do Evangelho, para que nós, por nossas próprias pernas, decidamos segui-lo. Que possamos então escutar esse apelo dessa irmã chamada Irmã Letícia, que desceu das altas esferas para conversar diretamente com Gotuso, mas que a mensagem serve para todos nós. Ouçamos a mensagem do Cristo, de redenção, de perdão, de escolhas felizes, a fim de desfrutarmos o quanto antes dessas vibrações elevadas, dessas energias salutares, dessas bênçãos divinas que os espíritos felizes já sentem. O nosso estágio na Terra depende da nossa conduta. Sigamos, portanto, o conselho dessa irmã e reflitamos sobre as lições de hoje, especialmente sobre a possibilidade de mediunidade no além, de intermédio entre espíritos capacitados,
de trazer uma mensagem de esferas iluminadas, esferas santificadas, como aquela que desceu para se comunicar com a Casa de Assistência Irmão Fabiano. Agradeço a todos que nos acompanham e os convido para o próximo estudo, em que seguiremos anotando as lições valiosas dessa obra e de tantas outras que serão estudadas aqui no canal. Finalizo agradecendo ao nosso Senhor, da mesma forma que irmã Zenóbia agradeceu a Deus pela oportunidade do serviço, por ter enviado o seu Filho dileto, Jesus Cristo, nosso Senhor, a fim de trazer a mensagem divina, a verdade universal, que carrega esse princípio único que rege do micro ao macrocosmo. Aproveitemos, portanto, a maturidade do nosso intelecto, a maturidade da nossa emoção, para finalmente tomarmos as decisões felizes que nos encaminharão a Jesus. Como disse a irmã Letícia, ele deixou tudo preparado. Ele veio e nos orientou e orienta até hoje quais decisões precisamos tomar para nos livrarmos da nossa pequenez espiritual, da nossa fragilidade sentimental, dos nossos equívocos do passado e passemos a trilhar um caminho evolutivo de ascensão espiritual infinita na direção do Criador. Agradecemos a esses amigos e rogamos a sua presença em nossas vidas, nas pequenas e nas grandes decisões, nos momentos de alegria e nos momentos de tristeza, de desafio, de exasperação. Saibamos ouvi-los nos momentos em que a decisão das nossas existências serão necessárias para o nosso aprimoramento, para vencermos a encarnação conforme nos comprometemos no além, antes de reencarnarmos. Agradecemos, por fim, a misericórdia infinita do Criador e a paciência também infinita dos nossos mentores, dos nossos guias e do nosso irmão maior, Jesus Cristo. Que a paz da nossa Mãe Santíssima nos envolva e proteja a todos, nos abençoando e nos livrando do mal, e que nós possamos abrir os nossos corações à mensagem divina, às verdades eternas e ao caminho necessário a trilhar para a nossa felicidade. Que assim seja, graças a Deus, e que todos recebam essa energia de paz e de harmonia. Até o próximo estudo.